Pai nosso que estás nos céus, Tu és o nosso Deus e nós somos o Teu povo. Tu és o único Deus e nós pertencemos-te. Pertencemos-te porque Tu nos compraste. Tu nos redimiste para Ti. Porque sabemos que és um Deus bom, um bom Pai que cuida dos seus filhos. Nós trazemos a Ti as nossas orações. Oramos pelo nosso país, num dia-a-dia cada vez mais consumido por notícias sobre a inflação, recessão, aumento das rendas, perda do poder de compra. Oramos em particular por aqueles que têm menos, os que por norma sofrem mais em tempos de crise. Pai, pedimos-te o pão nosso de cada dia. Pedimos também que nos ajudes a estar atentos às necessidades dos outros. Ajuda-nos também, ó Pai, a confiar em Ti. Que a nossa vida está nas Tuas mãos e que todas as coisas acontecem para o nosso bem. Oramos pelas igrejas batistas reformadas nos Estados Unidos. Agradecemos ao Pai a sua parceria com a nossa igreja. Oramos por eles e pedimos-te que os mantenhas unidos numa mesma fé e num mesmo propósito. Pedimos-te sabedoria para a sua liderança, todos aqueles que têm responsabilidades de coordenar a missão daquela associação. Usa-os, ó Pai. Usa aquelas igrejas em favor do teu reino. Oramos pela nossa igreja. Tu és o nosso Deus e nós somos o teu povo. Continuamos a repetir esta promessa maravilhosa cumprida no teu Filho Jesus. Foste tu que nos criaste, nós somos teus, e o nosso desejo é que as nossas vidas sejam um reflexo da esperança que nós temos no teu Filho. Ó Pai, pedimos-te perdão por ainda colocarmos tanto a nossa esperança nas circunstâncias desta vida. Ajuda-nos na nossa falta de fé. Oramos pelos idosos da nossa igreja. Agradecemos os irmãos e as irmãs que durante décadas serviram esta igreja com sacrifício e dedicação. Agradecemos também o seu exemplo de fé e pedimos-te que no momento em que as forças físicas, mas também as capacidades mentais decaem, que sejas tu a sua força, que sejas tu o seu sustento, mesmo quando eles já não conseguem mesmo sustentar-se a si próprios. Que a visão da eternidade possa renovar o seu espírito. Oramos ainda pela pregação da tua palavra. Esta igreja, fomos ontem lembrados, foi fundada pelo poder e a verdade da tua palavra. É a tua palavra que nos revela quem tu és, é a tua palavra que revela aquilo que tu desejas de nós. Usa por isso, ó Pai, a tua palavra para nos moldar e para nos transformar. Nós queremos ser e queremos viver para a razão pela qual tu nos criaste, a tua glória. Oramos e pedimos estas coisas no nome do teu Filho, o nosso Senhor Jesus Cristo. Amém. Quem és? Quem somos? Durante a história, as pessoas procuram sempre a sua identidade. De certa maneira, darem significado ou sentido à sua vida, seja através do seu relacionamento social ou familiar, seja através dos seus relacionamentos religiosos ou de carreira profissional. Nos nossos dias, a identidade passou, por exemplo, a estar intrinsecamente relacionada ao sexo. Seja a forma como cada um se identifica, seja aos seus atos. Hoje fazem-se afirmações que há 100 anos nem sequer fariam sentido, mas que se tornaram banais, aceitos como normais, até expectáveis. Pensem nisto. Dizer, por exemplo, sou uma mulher aprisionada do corpo de um homem, entendam, nem sequer seria entendido em nenhum outro momento da história ou cultura. Não faria sequer nexo. Mas hoje já se tornou vulgar. A pergunta que se está a tornar obrigatória, até vista por alguns como necessária.
Como é que te identificas? E obviamente isto significa, ou as pessoas assumem, que se refere à sua identificação sexual. Carl Truman, no seu livro The Rise and Triumph of the Modern Self, numa tradução simples, a ascensão e o triunfo do eu moderno, procura dar-nos uma história de como chegamos a este ponto, de como é que é possível que hoje a nossa identidade passe essencialmente na nossa cultura pela forma como as pessoas se identificam do ponto de vista sexual. Ele mostra-nos como em 3 movimentos isto aconteceu ao longo da história. De como, em primeiro lugar, as pessoas passaram a identificar-se de acordo com o seu eu. Este é o primeiro movimento. Depois de como a identificação das pessoas passou a ser maioritariamente e aos poucos sexualizada, em particular através dos ensinos e da filosofia e da psicologia de Freud. E, finalmente, como nos tempos mais modernos, nas últimas décadas, o sexo, como nunca antes, se tornou politizado. Na nossa cultura, as pessoas, em especial as gerações mais jovens, consideram que o que é verdadeiramente importante, como eles dizem, é que cada um expressa a sua individualidade. Como se tornou comum ouvir, tens é de ser sincero contigo próprio. Tens de ser autêntico. A identidade passou a estar associada ao que nos satisfaz, aos nossos sentimentos, aos nossos desejos mais básicos. E negar qualquer uma destas coisas é, no mínimo, dizem-nos, ser retrógrado. A identidade definida por cada pessoa passou a ser de tal modo importante e central que se tornou politizada. Se não aceitas ou aprovas a identidade que alguém faz de si mesmo, é porque não respeitas o outro. E por isso és considerado imoral. Fala-se, por exemplo, nas escolas ou no trabalho, de um termo em inglês de safe places, ou lugares seguros, que basicamente significa que se não aprovares a autoperceção que o outro faz de si mesmo, por exemplo, se não aprovas, não apenas aceitas, não apenas consideras que cada um deve ser livre, mas se não aprovares que um homem se pode identificar como uma mulher, ou seja, na sua própria visão, se não aceitares a identidade do outro, és considerado um agressor e deves ser punido por isso. Mas como já mencionámos, não nos deixemos enganar, porque o assunto da identidade não é novo na história. Ele traz novas roupagens, mas a humanidade sempre procurou definir a sua identidade. E hoje começamos a estudar uma carta de um homem chamado Paulo, que escreveu a uma igreja numa cidade chamada Colossos, uma cidade localizada na antiga região da Frísia, na Ásia Menor, a Turquia dos tempos modernos, há cerca de 2000 anos. E podemos dizer que a carta aos Colossenses é uma carta acerca de identidade. Colossos era uma cidade com uma grande pluralidade religiosa, onde muitas propostas diferentes eram apresentadas. E os cristãos acreditavam, como acreditam ainda hoje, que existe uma proposta melhor do que a proposta secular para a definição da nossa identidade. E por isso convido-vos a abrirem as vossas Bíblias e a ficarem de pé para lermos este texto na Epístola do Apóstolo Paulo aos Colossenses, no capítulo 1. Colossenses capítulo 1. Vamos ler os versículos 1 a 12, embora vamos centrar a nossa atenção hoje apenas nos primeiros 8 versículos. Colossenses capítulo 1, versículos 1 a 12. Paulo, apóstolo de Jesus Cristo, pela vontade de Deus, e o irmão Timóteo. Aos santos e irmãos fiéis em Cristo que estão em Colossos. Graça a vós e paz, da parte de Deus nosso Pai e da do Senhor Jesus Cristo. Graça damos a Deus, Pai do nosso Senhor Jesus Cristo, orando sempre por vós. Porquanto ouvimos da vossa fé em Cristo Jesus e do amor que tendes para com todos os santos.
por causa da esperança que vos está reservada nos céus, da qual já antes ouvistes pela palavra da verdade do Evangelho, que já chegou a vós, como também está em todo o mundo e já vai frutificando, como também entre vós desde o dia em que ouvistes e conheceste a graça de Deus em verdade. Como aprendeste de Epáfras, nosso amado conservo, que para vós é um fiel ministro de Cristo, o qual nos declarou também o vosso amor no Espírito. Por esta razão nós também, desde o dia em que o ouvimos, não cessamos de orar por vós e de pedir que sejais cheios do conhecimento da sua vontade, em toda a sabedoria e inteligência espiritual, para que possais andar dignamente diante do Senhor, agradando-lhe em tudo, frutificando em toda a boa obra e crescendo no conhecimento de Deus, corroborados em toda a fortaleza segundo a força da sua glória, em toda a paciência e longanimidade, com gozo, dando graças ao Pai, que nos fez idóneos para participar da herança dos santos na luz. Podeis sentar. Vejam, irmãos, aquela que é uma estrutura típica, se os irmãos estão habituados a ler as cartas do apóstolo Paulo, o início da sua carta é típica, ele saúda aquela igreja, vejam os versículos 1 e 2. Depois ele ora por aquela igreja, em primeiro lugar ele dá graças, que é onde vamos centrar a nossa atenção, os primeiros 8 versículos, ele saúda a igreja, dá graças a Deus por aquela igreja, e depois a partir do versículo 9 até ao versículo 12, ele ora por eles, ele intercede por eles, a típica estrutura das cartas paulinas de saudação, agradecimento, intercessão. E gostaríamos de ver nos primeiros 8 versículos em particular como Paulo, ao saudá-los e ao agradecer a Deus por eles, ele está na realidade a lembrá-los da sua identidade. Está a celebrar a sua identidade. Portanto, se nos perguntarem, de acordo com Colossenses 1 a 8, quem somos? Nós somos um povo. Número 1, um povo santo. Número 2, um povo agradecido. E número 3, um povo marcado pela esperança, pela fé e pelo amor. Quem somos? Somos um povo. Somos um povo santo, um povo agradecido e um povo marcado pela fé, pela esperança e pelo amor. Vamos começar pelo ponto número 1. Um povo santo, alcançado pelo Evangelho. Vamos ler de novo os primeiros 2 versículos. Quando Paulo começa a sua carta, a sua epístola assim: Paulo, apóstolo de Jesus Cristo pela vontade de Deus, e o irmão Timóteo, aos santos e irmãos fiéis em Cristo que estão em Colossos. Graça a vós e paz, da parte de Deus nosso Pai e da do Senhor Jesus Cristo. Em primeiro lugar, uma exortação. Queridos irmãos, notem que Paulo escreve esta carta aos santos e fiéis em Cristo. Para que a palavra de Deus possa ser proveitosa, devemos lembrar constantemente que os livros da Bíblia são livros para a igreja. Paulo escreve aos crentes que precisam de ser lembrados, precisam de ser exortados, precisam de ser confortados, mas que também precisam de ser ensinados, que também precisam de ser corrigidos, que também precisam continuamente confessar os seus pecados e de se arrepender. Por vezes nós lemos passagens difíceis da Bíblia como se elas não se aplicassem a nós. Entendem o que eu digo, irmãos? É sempre mais fácil, quando vimos a situações difíceis, dizer, mas os outros, e os outros, e os outros fazem assim, e os outros fazem aquele outro. Mas, irmãos, o texto bíblico foi escrito para nós e para nosso proveito. Por isso, querido irmão, querida irmã, quando lês a Bíblia, quando ouves um sermão, procura reconhecer e travar a tentação de pensar noutros em vez de pensares em ti. Esta pregação é para ti hoje. Não é para acabares a pensar, esta pregação seria mesmo boa para fulano tal. Irmãos, o texto é para nós. E é para nós meditarmos no nosso coração. Agora vejam como o conteúdo destes versículos define a identidade de Paulo, a identidade de Timóteo, a identidade daquela igreja.
e, por consequência, a nossa identidade, a identidade de todos os cristãos. Em primeiro lugar, vejam, eles são santos. Ou seja, eles foram separados, que é o que significa a palavra santo. E se a sua vida foi separada, ela foi separada com um propósito. Diz-nos o texto que eles são mais do que santos. Diz que são santos e são, o que é que diz o texto? São irmãos. Porque em união com Jesus, eles tornaram-se filhos de Deus e por isso fazem parte da mesma família. Queridos irmãos, os cristãos não acreditam que a identidade é algo que nós procuramos em nós mesmos. A nossa identidade está no Deus que nos criou. Não está dentro de nós, está fora de nós. Em segundo lugar, é uma identidade comunitária, nunca individualista. A nossa fé, a fé cristã é pessoal, mas não é individual, porque ela é comunitária. Deus está a salvar um povo, constituído por pessoas, mas ainda assim um povo. Esta é a identidade dos cristãos em Colossos. Eles são uma família, separada, santos, com um propósito. Mas a saudação de Paulo também revela a razão pela qual eles foram separados. Fala-nos sobre a forma como eles se tornaram esta família. Por isso Paulo saúda-os. Graça e paz. A saudação de Paulo é a melhor notícia que os cristãos podem receber, porque é por esta saudação que nós reconhecemos o que somos. Não é, irmãos? A graça é um dom imerecido. Significa que é algo que nós recebemos. A paz é o resultado desse dom. Fomos reconciliados com Deus. Fomos reconciliados uns com os outros. Os nossos pecados são totalmente perdoados, não porque nós tenhamos feito alguma coisa para o merecer, mas porque o nosso Deus bom, o nosso Deus gracioso, nos estendeu esta paz, porque enviou o seu Filho para fazer o que nós não poderíamos fazer por nós próprios. E por isso nós dizemos aos que nos visitam, nós estamos contentes pela vossa visita e gostaríamos que soubessem isto. A nossa identidade enquanto seres humanos apenas pode ser encontrada em Deus, porque Ele é o Criador de todas as coisas. Tal como numa peça de arte, que deve o seu significado ou propósito ao artista que a criou, assim também nós. Na verdade, a questão não é se tu te defines a ti próprio. A questão está, na realidade, em se reconheces quem és. Ou seja, se reconheces que foste criado por Deus e foste criado com um propósito. Por isso é que alguém disse, porque os homens esqueceram Deus, eles também se esqueceram do homem. Ou seja, do que é ser verdadeiramente um ser humano. Quando esquecemos Deus, ficamos perdidos à procura de nós próprios, da nossa identidade, porque perdemos a razão pela qual nós existimos. Existe um Deus que nos criou e que criou todas as coisas. Criou-nos à sua imagem. Um Deus ao qual todos nós nos rebelamos e que por isso estamos condenados perante Ele. Mas este é o Evangelho, que significam boas notícias. É que Deus fez o que nós não poderíamos fazer. Deus ofereceu o seu Filho para perdão dos nossos pecados e para nos reconciliar com Deus. Esse é o Evangelho. E o Evangelho é o centro da nossa identidade. Por isso a saudação é esta expressão, a expressão da identidade que Paulo e os cristãos têm em união com Jesus. É também a nossa identidade, queridos irmãos. É a única base, é o único firme fundamento da relação entre nós. Irmãos e irmãs, o Senhor Jesus é a única razão pela qual nós estamos aqui reunidos. E precisamos repetir esta verdade uma e outra vez, tantas quantas forem necessárias, para não nos esquecermos. Não estamos juntos porque temos as mesmas opiniões políticas, não estamos juntos porque temos os mesmos gostos, não estamos juntos porque temos o mesmo nível de ensino ou o mesmo background. Estamos juntos porque fomos unidos a Jesus. E em união com Jesus estamos unidos uns aos outros. E a razão da nossa existência é o Senhor Jesus e a sua glória. Que estejamos focados nisto. Queridos irmãos, a unidade que temos não é algo que nós alcançamos. É um dom do nosso Deus. E esta unidade só pode ser preservada com base no seu fundamento, que é o Senhor Jesus.
Agora vejam o final do versículo 5 e o início do versículo 6, que nos diz: pela palavra da verdade do Evangelho, que já chegou a vós, como está em todo o mundo e já vai frutificando, como também entre vós. Irmãos, a graça de Deus não é apenas um dom, uma graça, algo que nos é oferecido, mas também é um dom a sua revelação. Nós não descobrimos esta graça. Foi-nos revelada. É um dom, como nós lemos em Romanos. Não há um justo, não há um sequer, não há quem entenda, não há ninguém que busque Deus. Nós não temos essa capacidade. A graça chegou-nos porque ela nos foi revelada, porque nós a ouvimos. Ao mesmo tempo, a palavra que lhes chegou, diz-nos o texto, diz-nos o quê? Que está a dar frutos onde? Em todo o mundo. Irmãos, não se deixem enganar. A fé cristã é uma fé universal. Contrariamente a qualquer outra proposta. Notem isto, irmãos. Olhem para a história. Milénios de história. E o facto inegável é este. Por muitas outras propostas que possam haver. Contrariamente a qualquer outra proposta, a fé cristã é a única que tem provado ser transversal a todas as culturas do mundo. O Evangelho está a ser pregado em todas as partes do mundo. Aquilo que é prometido pela cultura atual apenas pode ser atingido em Jesus. União no meio da diversidade. Uma diversidade, vejam isto, irmãos, uma diversidade que pode ser encontrada mesmo nesta pequena congregação. Somos poucos, não somos, irmãos? Mas no meio destes poucos, somos portugueses, somos brasileiros, somos chineses, somos angolanos. Entendem, irmãos? Porque Jesus e só Jesus tem esta capacidade de unir as pessoas e culturas, como nenhuma outra proposta o pode fazer. Mas, mais uma vez, o mérito não é das pessoas que compõem a Igreja, mas de Jesus. Nós, por vezes, podemos esquecer que é o Evangelho, como nos diz o texto, é o Evangelho que frutifica, não somos nós por nós próprios. Foi isto mesmo que Jesus ensinou aos seus discípulos. O que é que Jesus disse aos seus discípulos em João 15, versículos 4 e 5? Ele exorta isto, para os lembrar de como eles podem dar verdadeiros frutos. Quando ele diz, estai em mim e eu em vós. Como a vara, que somos nós, como a vara de si mesma não pode dar fruto se não estiver na videira, a videira que é Jesus, assim também vós, se não estiverdes em mim. Eu sou a videira, vós as varas. Quem está em mim e eu nele, este dá muito fruto, porque sem mim nada podereis fazer. Irmãos, a compreensão, o discernimento sobre a origem da identidade dos colossenses continua a ser relevante hoje. Numa sociedade que nos ensina a ser autónomos, independentes, competentes, para olharmos para nós próprios como a nossa própria salvação, como a nossa própria identidade. O nosso discernimento sobre a dependência de Deus deve ser cultivado diariamente. Ele é o Criador. Ele é o único Deus. Ele é o Senhor. Ele é o nosso Salvador. Nós somos dele. Ele é o nosso Deus. E nós somos o seu povo. Não é isto maravilhoso, queridos irmãos? Somos um povo santo, alcançados pelo Evangelho. Número 2. Somos um povo agradecido. Vejam o versículo 3. Graças damos a Deus, Pai do nosso Senhor Jesus Cristo, orando sempre por vós. Notem, irmãos, antes de Paulo ter alguma coisa para dizer, ele ora. Antes de poder dizer algo àqueles irmãos, ele lembra quem eles são e o que é que Deus já fez entre eles. Antes de escrever, ele agradece e intercede pela sua vida. E este, irmãos, deve ser também o nosso modelo. Algo que nos deve levar à confissão e arrependimento contínuos. Ora regularmente pelos teus irmãos e irmãs na fé. Talvez a nossa boca fosse mais controlada naquilo que nós falamos dos outros,
se nós nos lembrássemos que falamos de alguém que foi criado à imagem de Deus, de alguém por quem Jesus morreu. Talvez a nossa boca diga mais o que deve, se nós lembrarmos do que é mais importante. Se nós nos lembrarmos que tudo o que dizemos ou fazemos, fazemos perante Deus. E dobrar a nossa língua é difícil, irmãos, não é? Nossa tendência é falar demais. Nossa tendência é muitas vezes falarmos o que não devemos. E a nossa tendência é falar demais dos outros e muitas vezes mal dos outros. Esta é uma das razões, queridos irmãos, pela qual nós estamos a preparar um diretório da membresia da nossa igreja. Um dos principais objetivos é quando os irmãos tiverem esse diretório nas vossas mãos, vos possa ajudar a orar melhor. Vos possa ajudar a orar pelos irmãos na fé. Irmãos, esta oração que Paulo faz é o resultado natural de quem sabe quem é. Um povo santo que foi alcançado pelo Evangelho, que foi somente salvo pela graça, só pode viver uma vida de agradecimento. Por isso é que nós dizemos que a nossa vida de oração revela quem nós somos. Por um lado, porque a quem oramos mostra em quem confiamos. Certo? Nós vimos a Deus porquê? Nós vimos a Deus porque sabemos que Ele é capaz. Porque sabemos que Ele tem poder. Porque sabemos que Ele ouve as nossas orações. Mas por outro lado, o que agradecemos, aquilo que trazemos a Deus em oração, em agradecimento, revela também aquilo que nós consideramos que é mais importante. Ao mesmo tempo, aquilo que nós intercedemos, aquilo que nós pedimos a Deus, revela também o que nós mais desejamos. Vejam o que Paulo diz no versículo 3 e no versículo 9. Ele, quando dá graças, diz assim: orando sempre por vós. E quando intercede, ele diz: nós também não cessamos de orar por vós. Irmãos, esta insistência, esta intensidade ou persistência na oração, irmãos, não é resultado da falta de fé. Não é por mera repetição. Pelo contrário, o apóstolo conhece bem que aquilo que eles são é um dom do nosso Deus. Que a sua identidade não foi invenção sua, que não foi pelo seu mérito, não foi pelo que eles alcançaram por eles próprios. Irmãos, isto é extremamente importante porque a medida da nossa gratidão vai variar de acordo com a avaliação do dom que nós recebemos. Entenda, irmãos? Quanto mais nós reconhecemos aquilo que Deus nos deu, mais nós agradecemos. O que significa de forma triste, irmãos, se a nossa vida é cheia de murmuração, isso significa que nós estamos a cultivar pouco e reconhecer aquilo que Deus já fez por nós. Entendem, irmãos? O maior combate à murmuração não é o pastor dizer deixem de murmurar. Isso é importante, é uma boa exortação. Mas o maior combate à murmuração é o agradecimento. É o reconhecimento daquilo que Deus fez por nós. Ao mesmo tempo, o conteúdo das nossas orações revela o que está no fundo do nosso coração. Na oração, tanto pública como ainda mais a oração privada, nós podemos perceber as nossas preocupações, as nossas motivações, o que absorve as nossas energias e atenção. Porque é muito interessante, irmãos, quando nós comparamos, sabe, irmãos, quando comparamos as cartas do apóstolo Paulo, esta saudação, até as próprias orações, sabem que elas não eram completamente exclusivas de Paulo no tempo em que Paulo vivia. A grande diferença entre a saudação de Paulo e a saudação comum nos tempos de Paulo tem a ver com o seu conteúdo, não com a forma. O que é que eu quero dizer com isto? Que a introdução de Paulo, a forma como Paulo começa a carta, era comum naqueles tempos. E por isso prestamos atenção ao conteúdo, porque o conteúdo define aquilo que é realmente importante, aquilo que distingue as orações de Paulo daquilo que eram orações, por exemplo, pagãs. E ao mesmo tempo notem isto, que Paulo não agradece à igreja. É interessante, não é, irmãos? Parece até contraintuitivo. Porque Paulo está a agradecer porquê? Vamos ver mais à frente. Paulo está a agradecer pela fé. Conseguem ver isso no texto? Vejam o versículo 4. Porquê é que Paulo ora? Ele diz,
porquanto ouvimos da vossa fé em Cristo e do amor que tendes para com todos os santos. Irmãos, então, mas a fé não é deles? O amor não é deles? Então porquê é que Paulo está a agradecer a Deus? Exatamente porque Paulo está a reconhecer que mesmo a face visível do seu agradecimento, que é a fé e o amor daqueles cristãos, daquela igreja, foi resultado daquilo que Deus fez na sua vida. Vejam como ele próprio fala de Epáfras, que foi um servo, foi provavelmente o fundador daquela igreja. Já agora, Paulo escreve esta carta a uma igreja que ele nunca visitou. Não foi ele que fundou esta igreja. E ele fala sobre este Epáfras no versículo 7 e diz: é o nosso amado conservo, que para vós é um fiel ministro de Cristo. Entendem, irmãos? Epáfras foi fiel, mas ele era um servo. Entendem, irmãos? É exatamente isto que Paulo escreveu aos Coríntios. Eu plantei, Apolo regou, mas Deus deu o crescimento. Pelo que nem o que planta é alguma coisa, nem o que rega, mas Deus que dá o crescimento. 1 Coríntios 3, 6 e 7. Entendem, irmãos? Paulo não vive no mundo dos homens, onde tudo começa e acaba nos seres humanos. Paulo é um cidadão do reino de Deus, onde Deus é soberano. E onde Paulo pode dizer, 1 Coríntios 15, 6, pela graça de Deus, sou o que sou. E se somos o que somos apenas pela graça de Deus, então vivemos agradecidos. Somos um povo santo, somos um povo agradecido, mas somos também um povo marcado pela esperança, pela fé e pelo amor. Vejam os versículos 4 e 5. Paulo diz que ora por eles sempre e diz, porquanto ouvimos a vossa fé em Cristo Jesus e da caridade ou do amor que tendes para com todos os santos, por causa da esperança que vos está reservada nos céus, da qual já antes ouvistes pela palavra da verdade do Evangelho. Mais uma vez, queridos irmãos, um povo santo que foi alcançado pelo Evangelho é um povo agradecido, mas também é um povo cheio de esperança. As orações de ação de graça de Paulo revelam também aquela que é a base da nossa fé e do nosso amor. No versículo 5, Paulo menciona isto mesmo. Por causa de quê? A fé e o amor que eles têm veio de onde? Veio da pregação da verdade do Evangelho. E essa verdade do Evangelho produziu o quê? Versículo 5. Por causa da esperança. A esperança é a motivação, é o fundamento. De acordo com a carta aos Hebreus, notem isto também, irmãos, porque foi também esta esperança com que Jesus viveu. Quando nos diz, olhando para Jesus, em Hebreus 12, 2, que é o autor e consumador da fé. Mas vejam o que diz de seguida. O qual, pelo gozo que lhe estava proposto, ele suportou a cruz, desprezando a afronta e assentando-se à destra do trono de Deus. Entenda, irmãos, Jesus viveu em esperança. Uma esperança certa daquilo que o Pai lhe tinha prometido. Veremos também no capítulo 3, que é por isso que Paulo os exorta. Portanto, Colossenses 3, 1 e 2, se já ressuscitaste com Cristo, buscai as coisas que são de cima, onde Cristo está assentado à destra de Deus. Pensai nas coisas que são de cima, não nas coisas que são da terra. Devemos lembrar-nos diariamente do que Deus tem reservado para nós. O fundamento da nossa fé, o fundamento do nosso amor, é a esperança, é a certeza da eternidade que nos faz viver à luz dessa eternidade. De uma vida que não se resume aqui e agora. Irmãos, esse é um dos problemas das propostas seculares que negam a Deus. Quando Deus e a eternidade desaparecem de cena, todas as coisas passam a ser avaliadas pelos resultados imediatos. Irmãos, de onde é que veio toda a ideologia de ser funcional? De uma lógica terapêutica, de coisas que funcionam ou de pragmatismo. Irmãos, se a nossa esperança for reduzida a hoje, então o nosso foco vai ser satisfação imediata.
Irmãos, confessemos, é ou não verdade, que esta também é uma batalha nos nossos corações, é ou não verdade que uma grande parte da frustração que nós, como cristãos, vivemos provém muitas vezes de uma insatisfação com algo no tempo presente? Uma esperança que Paulo diz resulta em fé e amor. Os irmãos entendem aquilo que aconteceu a estes irmãos, que aconteceu também conosco. Vejam o que Deus fez, vejam o que Deus fez no meio deles. Vejam, começa, na realidade, vamos fazer o percurso contrário. Vamos começar do final da oração para o início, porque nos revela a história de como ela aconteceu. Paulo mostra-nos aqui que um homem chamado Epáfras pregou o evangelho naquela cidade. Versículo 7. Diz-nos no final do versículo 6 que aquela mensagem que foi pregada, eles ouviram e acreditaram. Que esta verdade era a mensagem do evangelho, das boas notícias, de notícias de graça e paz. Versículos 5 e 6. Era esta a mensagem que estava a ser recebida não apenas naquela cidade, mas como já vimos, a frutificar onde? Em todo o mundo. Foi este evangelho, foram estas boas notícias que os encheram, versículo 5, que os encheram de esperança. Uma esperança que se tornou visível numa vida de fé e numa vida de amor. Esta é a razão visível da ação de graças que Paulo faz. Paulo dá graças porquê? Vejam os versículos 3 e 4. Porquanto, o quê? Porquanto ouvimos da vossa fé em Cristo Jesus e do amor que tendes por todos os santos. O porquê da oração de Paulo de agradecimento é esta fé, é este amor. Queridos irmãos, o Evangelho, quando é verdadeiramente recebido, resulta numa vida marcada pela fé e pelo amor. Lembrem o que Jesus disse e que nós já lemos em João 15. Vejam, eu sou a videira, vós as varas. Quem está em mim, este dá muito fruto. Irmãos, se quiserem colocar estas palavras na negativa, quem não dá fruto não está em mim. Mas aquele que está em mim dá muito fruto. O que nos leva a duas observações finais. Primeiro, não existe evangelho sem fruto. Porque é que Paulo agradece? Porque o evangelho se tornou visível nas suas vidas. Meus queridos irmãos, esta é uma boa correção para nós. Por vezes podemos estar tão apaixonados pela nossa teologia que podemos esquecer o seu propósito. Como Paulo disse à igreja em Éfeso, quando ele diz, tendo sido predestinados de acordo com o propósito daquele que trabalha todas as coisas segundo o conselho da sua vontade, para que nós, que fomos os primeiros a ter esperança em Cristo, podemos ser para louvor da sua glória. Este é o propósito final do Evangelho. Ou Efésios 2:10. Porque nós somos a sua obra, criados em Cristo Jesus para as boas obras. Mais uma vez, irmãos, porque nós somos a sua obra, criados em Cristo Jesus para as boas obras, que Deus preparou de antemão para que andássemos nelas. Paulo reconhece que os colossenses estão a dar frutos. Vejam o versículo 6. Desde o dia em que ouviram e conheceram a graça de Deus na verdade. O conhecimento da graça de Deus, irmãos, não é apenas intelectual. Ninguém alguma vez pode dizer eu sou salvo porque acredito, se isso significar que é apenas um exercício intelectual. Irmãos, os demónios creem e estremecem. A nossa fé, se não for maior do que a fé dos demónios, não é uma fé que salva. É apenas uma fé que anda na nossa cabeça, mas não salva. O conhecimento da graça de Deus, por isso, não é apenas na nossa cabeça. Eles não apenas ouviram falar da graça de Deus,
Eles não apenas receberam conceitos ou ideias ou informações acerca de Deus, eles ouviram o Evangelho e praticam o Evangelho. Por isso é que Lutero disse que a fé é uma coisa viva, inquieta. Alguém disse que temos demasiados jornalistas religiosos nos nossos dias. Como um jornalista, pode-se falar sobre o Evangelho, pode-se discutir o Evangelho, pode-se escrever sobre o Evangelho, mas na prática não fazer parte dessa história da qual se fala. Por vezes podemos até falar de forma apaixonada, emocionada sobre essas coisas, mas não fazer parte dela. O conhecimento da graça de Deus não é um conjunto de conceitos abstratos, com as suas origens na capacidade humana de as concebermos ou de conhecermos. É a graça de Deus, é a graça de Deus a revelar-se a uma humanidade despedaçada, a uma humanidade sem esperança. Uma graça e um amor que mudam radicalmente a nossa vida e a nossa identidade. Em segundo lugar, precisamos de aprender a ver as coisas através do Evangelho e à luz da eternidade. Queridos irmãos, temos de deixar de agir com base em coisas que fazem sentido na nossa mente. Irmãos, as nossas emoções vão nos trair. Os nossos sentimentos vão nos trair. As nossas circunstâncias vão nos tentar. E aí nós veremos que tipo de fé temos. Se confiamos em Deus, se confiamos que aquilo que Ele diz é verdade, se confiamos que as suas promessas são verdadeiras e se mostramos através das nossas vidas uma obediência real. Os cristãos são um povo santo, alcançado pelo Evangelho. São um povo agradecido por aquilo que Deus fez nas suas vidas. São um povo marcado pela esperança, pela fé e pelo amor. E se esta é a nossa identidade, se nós devemos tudo a Deus, se nós pertencemos a Ele, se Ele é o nosso Deus e nós somos o seu povo, então ouçamos a exortação final de Calvino. Quando ele diz, o grande ponto, então, é que somos consagrados e dedicados a Deus. E, portanto, não devemos, daqui em diante, pensar ou falar, planear ou agir sem termos a glória de Deus em vista. E se não pertencemos a nós, mas ao Senhor, então torna-se evidente tanto o erro a ser evitado, como o fim para o qual as nossas ações devem ser dirigidas. Não pertencemos a nós. Portanto, não deve ser a nossa própria razão ou vontade a governar os nossos atos. Não pertencemos a nós. Portanto, não façamos do nosso fim a procura de ser agradável à nossa natureza carnal. Não pertencemos a nós. Por isso, na medida do possível, esqueçamos-nos de nós próprios e das coisas que são nossas. Por outro lado, pertencemos a Deus. Vivamos e morramos para Ele. Pertencemos a Deus. Portanto, deixemos que a sua sabedoria e vontade presidam as nossas ações. Pertencemos a Deus. A Ele, pois, como único fim legítimo, deixemos que cada parte da nossa vida seja dirigida. Que assim seja. Vamos orar. Pai do céu, como já afirmamos uma e outra vez, Tu és o nosso Deus e nós somos o Teu povo. Um povo santo, um povo agradecido, um povo que é marcado pela esperança, pela fé e pelo amor. Que estas verdades sejam realidade na nossa vida. No nome do Senhor Jesus. Amém.